Olá a todos! Dando continuidade aos conteúdos de corrente elétrica, a gente vai falar hoje sobre circuito elétrico e os seus elementos. Circuito elétrico é o movimento de uma corrente elétrica pelos condutores entre os dois terminais da fonte de tensão. Então a gente tem aqui um gerador, tem uma diferença de potencial, então a corrente está percorrendo aqui por esses condutores. Um dos elementos do circuito elétrico é a fonte de alimentação ou gerador, que podem ser tanto eletrodinâmicos quanto rotativos. Exemplos: dínamos, alternadores ou eletroquímicos. A representação de um gerador é dada por esse símbolo. Perceba que a corrente ela está saindo do polo positivo em direção ao negativo. Condutores e isoladores também estão presentes nos circuitos elétricos. Um condutor ele vai ser todo material que oferece reduzida resistência à passagem da corrente elétrica. Exemplos: a prata, o ouro, o cobre. O isolador é todo material que oferece grande resistência à passagem da corrente elétrica. Exemplos: plástico, papel, madeira, verniz. O isolamento ele é conseguido através do revestimento do condutor. Os aparelhos de proteção eles têm por função proteger o circuito elétrico e as pessoas por conta de qualquer defeito. Considera-se defeito no circuito tudo o que provoca alterações na circulação da corrente elétrica ou o que influencia negativamente. Os defeitos mais usuais que podemos encontrar numa instalação elétrica são o curto-circuito, sobrecargas ou fugas de corrente. Os aparelhos de proteção eles podem ser disjuntores, fusíveis ou relés. O fusível é mais fácil da gente identificar, pois está presente em quase todo tipo de equipamento. O símbolo do dispositivo de segurança é dado na figura. Já os aparelhos de comando e corte têm por função controlar o circuito elétrico. Ele vai permitir maior rentabilidade e eficácia da corrente elétrica, tal como ligar e desligar circuitos, comandar a ligação de vários receptores, comandar circuitos em diferentes localizações. Exemplo de equipamentos comuns e disponíveis no mercado tem o interruptor, comutador de escada, comutador de luz e regulador de intensidade luminosa. O símbolo do dispositivo de segurança é dado pela figura. Quando a gente observar essa figura aqui, quando o interruptor estiver aberto, é porque ele não permite a passagem de corrente. Quando ele estiver fechado, é porque ele permite a passagem de corrente. É muito importante para qualquer receptor conhecer o seu valor nominal. Entende-se por valor nominal a grandeza em função do qual o receptor foi fabricado, de modo a funcionar nas condições definidas. A gente tem um exemplo. Se uma lâmpada foi fabricada para funcionar a 220 volts, não lhe deve ser aplicada uma tensão maior do que 220 volts. Os aparelhos de medida, contagem e regulação têm por função quantificar os valores das grandezas em circuitos e instalações elétricas, controlando a sua variação e atuação em sobrecargas onde as proteções falhem. Esses aparelhos medem e controlam a variação de grandezas elétricas. Pode ser um amperímetro, que ele vai medir a intensidade da corrente, pode ser um voltímetro, que ele vai medir a tensão elétrica, pode ser um watímetro, que ele vai medir a potência elétrica, pode ser um ohmímetro, que ele vai medir a resistência elétrica, ou um multímetro, que ele vai ter todas as funções anteriores reunidas num único aparelho. Então aqui um exemplo de multímetro. Outro elemento do circuito elétrico são os receptores. Entende-se por receptor ou carga todo equipamento que absorve a energia produzindo trabalho. Na prática, as cargas são aparelhos que transformam a energia elétrica em qualquer outra forma de energia. Os circuitos elétricos existem devido à necessidade de alimentar as cargas. A variedade de carga existe, por sua vez, em função da transformação energética que operam. Os aparelhos eletrodomésticos são exemplos de receptores. O símbolo dos receptores é muito parecido com o símbolo do gerador. Enquanto o símbolo do gerador ele estava saindo do polo positivo, no símbolo do receptor ele está chegando no polo positivo. Ainda sobre os aparelhos receptores, para que se verifique a existência de corrente elétrica ou o consumo de energia elétrica, é preciso que a instalação disponha de equipamentos receptores.
Esses equipamentos receptores, eles vão pedir fornecimento de energia à rede. Os receptores comuns a uma instalação elétrica típica são os seguintes: tem iluminação, tem aquecimento, força motriz, sinalização e eletroquímicos. Na iluminação, lâmpadas de incandescência, também pode ser lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de halogênio, que elas vão transformar a energia elétrica em energia luminosa. No aquecimento, tem os irradiadores, tem os ferros de engomar, fogões elétricos, que eles vão transformar a energia elétrica em energia calorífica. Na força motriz, eles vão transformar a energia elétrica em energia mecânica, pode ser uma máquina de lavar louça, um aspirador. Na sinalização, eles vão transformar a energia elétrica em energia sonora, pode ser uma campainha ou uma buzina. Mas quando eles transformam a energia química em energia elétrica, são os eletroquímicos, que pode ser uma pilha ou os acumuladores. Um caso peculiar é o resistor. O resistor ele vai ser conteúdo abordado nas próximas aulas. O que é um resistor? Ele é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno de transformação de energia elétrica em energia térmica é denominado efeito térmico ou efeito Joule. O símbolo do resistor é dado por essa figura, onde a gente tem aqui um resistor e uma diferença de potencial e a corrente elétrica. O resistor ele tem vários tipos e tamanhos. O resistor, a gente vai obedecer à lei de Ohm. A lei de Ohm ela estabelece a lei da dependência entre a causa, que seria essa causa, a DDP, a diferença de potencial, ou a tensão, e o efeito. Qual é o efeito da causa? É a intensidade da corrente elétrica I, para um resistor, que obedece a essa expressão. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula sobre as leis de Ohm.